Nesse vídeo será analisado uma objeção ao argumento cosmológico Kalam para a existência de Deus e uma objeção à primeira premissa, né, de que tudo que começa a existir tem uma causa. E a objeção é a seguinte: as coisas, né, segundo essa objeção, não começam a existir, mas elas são rearranjos de matéria, ou seja, nós estamos aqui primitivamente dizendo que porque uma cama que não aparentemente não existia antes e depois foi fabricada começou a existir, mas essa objeção ela coloca isso como um raciocínio ingênuo, justamente porque a matéria que foi usada para fazer a cama não começou a existir no momento em que a cama foi fabricada, né? Mas ela já existia, simplesmente já existia. Então esse é o raciocínio dessa objeção à primeira premissa do argumento cosmológico Kalam, né, para a existência de Deus. E o problema com essa objeção é que ela tem uma grande confusão entre causa material e causa eficiente, e aí eu recomendo que todos já estejam versados de maneira considerável, né, ou básica mesmo, melhor dizendo básica, né, na questão das causas, das noções de causa de Aristóteles, as 4 causas de Aristóteles, porque isso é importante para a gente entender como é que funciona a casualidade, né? Aristóteles foi brilhante nessa sua análise da casualidade. E aí se está confundindo que porque um objeto ou algo, vamos chamar de algo, tem uma causa material, então ele não teria começado a existir. Mas isso é realmente uma grande confusão, porque aquela coisa não existia antes. Aquela coisa não existia antes. Ela existia e existia, entre aspas, em potência, ou seja, ela potencialmente poderia vir a existir a partir, justamente porque ela foi criada a partir de uma coisa que existia antes dela, né? Então é realmente uma confusão. O responsável pela sua existência é a chamada causa eficiente, né? Um exemplo é o carpinteiro que faz uma cadeira a partir da madeira. E aí a causa material é a madeira. A causa eficiente é o carpinteiro. Isso aqui eu estou trabalhando apenas com 2 causas, né? E aqui eu já vim aqui para esse segundo ponto do slide, né? Pode ficar tranquilo que esse aqui é o único slide, essa é a única página do slide que eu vou utilizar. E aí o carpinteiro é a causa eficiente, né, da cadeira. Por quê? Se o carpinteiro não fizesse a cadeira não viria a existência. Então foi o carpinteiro que tornou a cadeira, a causa da cadeira, melhor, a existência da cadeira possível, né? Porque tem que haver alguém que saiba fazer cadeira no sentido da análise da cadeira. Não estou falando aqui de design inteligente, etc, essas coisas assim. Estou falando essencialmente em termos causais, certo? E aí, nesse caso efetivo, a causa eficiente é o carpinteiro e a causa material é a madeira. Não foi a madeira por si só que causou a cadeira, porque a madeira poderia continuar madeira enquanto ali houvesse condições para que a madeira estivesse madeira, mas ela não se transformaria numa cadeira, né? Assim, se não houvesse uma causa efetiva que pegasse a madeira e construísse alguma coisa a partir da madeira, né? Então, não é porque uma coisa tem uma causa material que a precede que, portanto, essa coisa não começou a existir. Não, a cadeira começou a existir, a cadeira não existia. O que existia era a madeira. O que a gente chama de cadeira só veio a existir depois de ser moldado na madeira, e etc, e ser polida, e todos os processos e condições e atributos de uma cadeira, para virar uma cadeira. Não era uma cadeira, era madeira, que poderia ser uma cadeira, poderia ser uma mesa, etc.
Da mesma forma que você, né, ok, a cadeira, melhor dizendo, era feita de matéria. Ok, mas a matéria aí não começou a existir. Ok, né, mas a cadeira, tal como definida como sendo uma cadeira, não existia. Certo? Não existia. O material já existia, a matéria, né, antes da existência da cadeira. Mas a cadeira não. A cadeira começou a existir. Nesse caso, a matéria da cadeira não. Né? Simplesmente isso é uma confusão. Nós vamos sair aí por aí em alguma floresta chamando, olha cara, tá vendo aquela cadeira ali? Não, mas olha amigo, eu tô vendo uma árvore. Não, mas aquilo ali é uma cadeira. Não, aquilo ali é uma árvore. É uma coisa bem absurda, uma coisa bem absurda mesmo. A floresta é uma floresta feita de árvores, não é uma floresta feita de cadeiras. Justamente porque ali são árvores. Simplesmente são árvores. Né? E você fala, ok, é matéria. Aquela matéria vai servir de matéria-prima, de causa material para fazer uma cadeira. Ok, mas isso não significa que porque a causa material, o material que precedia a existência da cadeira existia antes, que portanto a cadeira existia antes. Não. Isso é uma grande confusão. Né? Eu não me lembro, né? Eu não existia aí na era jurássica, por exemplo. Né? Não, mas eu sou feito de matéria, né? Pelo menos, né? Eu sou teoricamente feito de matéria, né? Não necessariamente só de matéria, mas sou feito de matéria. E aí a minha matéria estava em algum lugar. E aí eu posso dizer que eu já existia na era jurássica? Bom, não, com certeza não. Os dinossauros ainda existem. Por quê? Porque a matéria que constitui os dinossauros ainda existe. Ela se converteu, se arranjou em algum lugar. Então, dinossauros ainda existem. Isso é errado. Isso é, obviamente, uma confusão entre causa material e causa eficiente também. Né? Está se confundindo, está se inferindo que porque algo tem uma causa material, essa causa material é a própria coisa que precede a existência da própria coisa e, portanto, a coisa não começou a existir. Não, mas sim, a coisa começou a existir. Mas começou a existir a partir de algo material. E chegando aqui no terceiro ponto, mesmo se isso fosse verdade, isso não anularia o fato de que algo veio a existir, de que algo que veio a existir, ou seja, veio a existência em algum momento começou, ou seja, né, é finito, precisa de uma causa. Isso por quê? Porque a gente aponta como uma das evidências para a primeira premissa que nós, observavelmente, as coisas que vêm a existir tem uma causa, né? Por isso que eu coloquei isso das coisas vindo à existência, né? Que, ou seja, tudo que você observa e etc, que vem a existir e que não existe eternamente, é procedente de causas, e aí, portanto, isso reforça a premissa, o entendimento de que tudo que começa a existir tem uma causa. Isso das causas vindo a existir, né? Que se coloca como uma evidência para a primeira premissa do argumento cosmológico. Cara, essa não é a única razão para se crer que as coisas que vêm a existir necessitam de causa. E aí, você também pode endossar essa premissa, crer que ela é verdadeira justamente pelo fato do contrário dela ser uma grande absurdidade, ser uma coisa muito absurda, assim como você crê em mágica, né? Assim como você conceber que mágica é algo factível, algo concreto, real, que acontece. Ou seja, um coelho aparece, né, do nada, ali dentro da cartola de um mágico. E pelo fato dessa própria absurdidade, não necessariamente as coisas que teoricamente, segundo a objeção, não, mas as coisas que você está apontando como prova que vêm a existir, que
portanto elas vêm a existir a partir de uma causa e etc., elas não realmente vêm a existir. Então você não tem bases para inferir que tudo que começa a existir tem uma causa, porque esse tudo que você está falando não está começando a existir, está apenas se rearranjando. Fala, mesmo, bom, e aí a gente está respondendo, bom, primeiro que isso é falso, e segundo, mesmo se isso fosse verdade, isso não anularia o fato de que, crendo nisso como um fato mais provável, há outras razões para crer de que tudo que vem a existir necessita de causa, incluindo a própria negação, o contrário disso, de que coisas vêm a existir sem causa. E isso é um absurdo. Então, pela própria absurdidade, o contrário deve ser, obviamente, mais provável, né? Deve ser mais provável, né? Porque é uma coisa absurda, é uma coisa inconcebível. É como crer como mágica, é igual a você acreditar em mágica, crer que alguma coisa venha a existir sem causa. É simplesmente absurdo, inconcebível, né? Bom, então esse é o vídeo analisando essa objeção do argumento cosmológico Kalam. Se você tem alguma pergunta, você coloca aí nos comentários, né? E obrigado pela sua atenção.